Então vamos começar o nosso, o nosso estudo é, tratando o pecado pelo nome. E depois que eu pensei nesse nome, que eu, né, aí eu vi que tem duplo sentido aí. Porque você pode ler tratando o pecado pelo nome do pecado, mas tratando o pecado pelo nome de Jesus. Por quê? Porque é o nome de Jesus que trata o pecado. Só há solução no pecado em Jesus. Então, depois que eu vi isso aí, eu falei: olha, achei interessante. Porque pecado, não há nada que possamos fazer com pecado a não ser tratar. Não há como conciliar o pecado. Não há como guardar o pecado. Não há como. Não há. Pecado na nossa vida, ele precisa ser tratado. E quem tratou isso foi Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. Amém? Então, primeiro slide aqui, o, o grande motivo desses estudos. Aquilo que não é nomeado não é confrontado. E o que não é confrontado não é transformado. E aí, à medida que a gente vai estudando, nós vemos que a Bíblia trata de cada pecado específico. A palavra de Deus ela é tão real, ela é tão perfeita que Jesus, no Novo Testamento, e Deus e todos os profetas no Velho Testamento vão falar sobre alguns pecados que é o que nós vamos estudar nessas aulas, especificamente. Fala sobre avareza, fala sobre soberba, fala, sabe, coisas assim específicas. Então nós não podemos, se a Bíblia toma esse cuidado de nomear coisas que são contrárias à vontade de Deus, e isso é o pecado. Então, já começa essa definição. Se você não sabe o que é pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Tudo que vai contra a vontade de Deus, isso é pecado. E aí, tem coisas que é escancarado. Tem pecados que você nem só de ouvir falar você sabe, aquilo ali é pecado. Mas há outras coisas que muitas vezes nós cometemos, nós fazemos, só que nós não, para nós já é tão normal, sabe? É tão, é tão, é tão do dia a dia. Tem gente que mente e para ele é o dia a dia, porque tem uma cultura dentro de casa, sabe? Tem alguma coisa ali que normalizou isso na vida dele. Tem gente que é avarenta, e a avareza, a gente vai falar na quarta-feira que vem, é um pecado que, de todos eles, é o que está é o que é mais social. A avareza é o amor às coisas. Todo mundo pensa que é amor ao dinheiro apenas. Mas não. Valor é o amor às coisas. E o que a gente vê aí? O mundo falando, meu corpo ou minhas regras. Ou seja, dando mais valor ao próprio corpo. Isso é avareza. Isso é avareza. Qualquer coisa que se coloca no lugar de Deus, isso é avareza. Soberba, luxúria. Gente, há poucos dias, um grande autor evangélico, o Philip Einstein, escreveu mais de não sei quantos, eu mesmo tenho muitos livros dele. Chegou para a igreja e falou: olha, eu traí a minha esposa por 8 anos. Os livros dele, tem livros belíssimos. Aí você fala assim: meu Deus, como é que pode, não é? Você fica assim, Jesus. E são escândalos. Se a gente for olhar para. Faz uma pesquisa de 1 minuto no Google. Quantos escândalos de líderes de, de traição, de divórcio, sabe? Meu Deus do céu. Mas é porque
aquilo que a gente fica orando assim, Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor, perdoe os nossos pecados. Mas aquilo que não é nomeado não é confrontado. Você não é confrontado pelos seus pecados. Não vem assim um papel na sua frente, olha, você está sendo confrontado pelos seus pecados. Não, é cada coisa, é cada circunstância, é cada atitude. Isso te confronta. Só que se você não sabe o que significa, se você não. Como é que você é confrontado por isso? E o que não é confrontado não é transformado. Vai entrando, vai chegando na mesmice. Vai chegando na mesmice. Fica na mesmice. Ah, menti uma vez. Deu certo. Resolveu o problema. Opa. Pronto. Meu jeitinho já tá. Toda vez que acontecer a mesma coisa, não me confrontou o pecado que eu cometi, não vai me transformar. Eu vou continuar mentindo. Então, esse é o motivo. E aí, tem aí o que nós vamos falar durante essas aulas. Cada aula vai ser sobre uma. Nós vamos começar com a soberba, né? Que também tem dar-se o nome de orgulho. Aí nós vamos falar sobre a avareza, a luxúria, a inveja, a gula. Tem muita gente que não sabe que a gula é um pecado. A pessoa coloca comida no lugar de Deus. Já pensou isso? A ira, preguiça, mentira. Então vão ser uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quartas-feiras que nós vamos abordar isso. Para quê, gente? A gente viu a razão lá, o motivo é aquele inicial, porque a gente precisa nomear para confrontar e confrontar para transformar. E qual a finalidade? Para a igreja amadurecer, quando abandona pecados genéricos e passa a confessar pecados específicos. Por isso que o nome é Tratando o Pecado pelo Nome. Sabe? Nós, olha lá, 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que eu não quero fazer com esse estudo é que nós sintamos culpados. Não é a razão desse estudo. Por quê? Porque nós já fomos lavados. Nós já somos transformados por Deus. Isso aqui é só apenas um tratamento. Só para a gente entender isso, porque nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós ainda vivemos nesse mundo, nós estamos ainda neste mundo. E nós somos confrontados com os nossos pecados a cada momento. E por isso, nós precisamos amadurecer espiritualmente quando abandonamos pecado genérico. O que é pecado genérico? É o que eu falei. Senhor, perdoe os nossos pecados. Fecha o olho e vai dormir. Mas não tem a noção do que fez. Talvez tenha gente chorando porque alguma atitude sua e você não tá nem. Que tal cair assim, eita, eu acho que eu cometi um negocinho lá com minha irmã, com meu irmão. Vou aqui orar, Senhor, me perdoe. Se aquele irmão, eu feri aquele irmão, ou se aquele irmão me feriu, Senhor, trate com ele. Isso é que é confessar, isso que é vida, é purificar de toda injustiça que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos ser esse tipo de cristão. E o que significa confessar pecados? A confissão bíblica não é informar Deus que tudo sabe, mas concordar com Deus sobre o pecado. Isso é confessar. Porque pecado já é. Você não vai chegar assim, Deus, olha o que eu fiz. Deus sabe o que você fez. Confessar pecados. Primeiro, para você confessar algo que você fez, você precisa primeiro olhar para aquilo que você fez. Você precisa olhar e falar assim, não, eu realmente fiz. Já é o primeiro passo para confessar, arrepender e transformar. Tá vendo como é um processo maravilhoso e lindo? Lindo. Por isso que não é, mais uma vez eu falo, não se sintam, assim. Outra coisa que eu também pensei, será que as pessoas vão falar assim, não, ele tem um endereço, sabe, tá falando para mim. Não, eu tô,
à medida que eu estou fazendo esse estudo, eu estou olhando para mim. Tem pecados aí que eu falo, gente, eu estou cometendo isso. E eu falo, gente, eu preciso tratar isso. Coisas que você no dia a dia, você não presta atenção. E você fala, não, gente, eu preciso confessar, preciso chegar diante de Deus, aquele que tudo sabe, não preciso informar ele. Eu só preciso chegar diante dele e falar, Senhor, realmente, eu pequei. Filho pródigo, filho que volta para casa e olha para o pai e fala assim, eu pequei contra ti. Será que o pai não sabia? Mas eu pequei contra ti. Contra ti somente. Não há, onde não há confissão, há endurecimento. E aí as pessoas vão ficando. Onde há confissão, há graça restauradora. Então é essa a necessidade e o que significa confessar pecado. O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ei, tem muita gente que não prospera e não sabe por quê. Conhece? Alguém fala assim, ixi, por que não está dando certo? Por que não está dando certo? O que encobre as suas transgressões, seja honesto diante de Deus. Jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa. Porque não é só confessar. Porque aí fala assim, não, então é só confessar, então hoje à noite eu vou ficar 3 horas falando com Deus. Dos meus pecados dos últimos 15 anos. Não. Confessar e deixa. Não é, a solução não é só agora. É um processo, é um caminho. E deixa, esse alcança misericórdia. E vê que o Provérbios, ele não promete que alcança prosperidade. Porque se você fizer pela lógica, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, não é? Mas os que a confessa e deixa, deveria ser prosperará. É uma prosperidade, né? Isso, não, exatamente. Exatamente. Por isso que ele fala, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia de Deus. Sabe o que esse texto está mostrando para a gente? A misericórdia de Deus é melhor do que prosperidade. Humana é a misericórdia. Maior é a misericórdia de Deus do que a prosperidade do homem. Então isso é maravilhoso. Isso vem de um simples reconhecer que você fez. Salmo 32, 3 e 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Davi, escancarando o seu coração. Aí, assistindo alguns vídeos sobre esse escritor que né, 8 anos, que traiu a esposa e tal. Aí um pastor comentando sobre esse caso falou assim, falou sobre o caso e tal, mas depois falou assim, olha, há um ponto que a gente precisa, é que ele confessou o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Está resolvido? Não está resolvido. Porque teve gente que se espelhou nele. Isso a igreja é um abalo na igreja. Aquelas pessoas que liam o livro dele, que gostavam dele. Isso abala. Aí ele falou assim, mas será que todos os livros dele, não sei quantos livros ele tem, eu sei que é muitos, todos os livros dele, a partir desse momento, a gente tem que jogar fora? Não lê mais? Porque ele pecou? Porque ele cometeu isso? Aí ele fez essa. Se sim, então eu tenho que pegar a Bíblia e jogar fora. Porque Davi mandou matar o marido da mulher para ficar com a mulher. E o livro dos Salmos é um dos mais belos da Bíblia. E aí? Não vamos ler o livro porque o punho que escreveu é um punho que erra? Não é? Não. Os livros dele, que foram inspirados pelo Espírito Santo, que alcançaram pessoas se converteram através dessa ferramenta, de algum livro dele, com certeza.
dos muitos que ele escreveu. Talvez Deus usou um momento, um livro, para alcançar alguma pessoa. Então vai jogar isso fora? Não. O primeiro passo foi feito, confessar. E agora, os frutos, que é o deixa. Primeiro confessou, agora deixa. E aí ele abriu mão do ministério dele, vou me tratar. Nada como um cristão verdadeiro precisa agir diante do pecado. Gente, a gente peca toda hora. A diferença é, ou eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo igual um anjinho, fazendo o que continua fazendo, ou antes de colocar a cabeça no travesseiro, eu olho para Deus e falo, Senhor, miserável homem que sou, dependendo da tua graça, confessando e deixando para alcançar a tua misericórdia. É isso que é o verdadeiro cristão. Salmo 51, 3 e 4. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Mais uma vez, Davi aí nos ensinando o que é realmente olhar para o pecado e ver que o Senhor é o único que é o ouvido disposto a ouvir o nosso, a nossa confissão. Exatamente. Todo dia. Exatamente. Tiago 5,16, ó, Velho e Novo Testamento. Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A gente viu, ó, misericórdia de Deus alcançada pela confissão. Nós vimos o pecado sendo perdoado através das confissões. Nós estamos vendo cura através de confissão. Olha como a confissão é algo essencial. A gente vai ver aqui nos próximos slides a quem a gente deve confessar. E Neemias 9:2, confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais. Então temos a Bíblia de Velho e Novo Testamento. Quebrar a maldição. E exatamente. 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 Acabar ali em você. A quem confessar? Isso é uma pergunta. Tiago 5,16 fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serem curados. E o que isso significa? Será que é para todo mundo? Será que é para confessar para um amigo, confessar para um pastor, confessar para a esposa, confessar para o pai ou para a mãe, para o marido, para Deus, para o diácono, para a namorada? Para quem? Confessar para quem? Vamos lá. Nos versículos anteriores, Tiago, ele. Vamos abrir aí o livro de Tiago, para a gente acompanhar. O que Tiago quis dizer? Confessai os pecados uns aos outros e orai um pelos outros. Tiago aqui, 5, 14 e 15. Então vamos lá. Ele vai vir falando no versículo 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o seu voto sim, sim, ou vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometidos pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para que sejam curados. Muito pode sua eficácia a súplica do justo. Por que a gente vai olhar para o versículo 14 e 15? Porque Tiago dá a ideia de que toda a ação que você deve fazer em favor do outro, você precisa estar com pessoas que você sabe que tem cuidado espiritual. Ele fala no versículo 14, no 14 e no 15, olha, chama
um presbítero para orar. Por quê? Porque ele é especial? Porque ele ora melhor do que você? Não, sabe por quê? Porque ele tem sobre ele um, a única coisa, a diferença que tem entre você e ele é que ele cuida de gente. Ele tem um cuidado espiritual com outras pessoas. É só isso. Então, quando Tiago fala confessar pois os vossos pecados uns aos outros, não é para qualquer um. Você precisa confessar, né, com alguém que está habituado em cuidar. Tem maturidade e responsabilidade para cuidar de você. Pode ser o seu pai. Se assim for, se é ele que tem sobre você um cuidado espiritual. Porque tem pais que nem ora com o filho. Você vai confessar o seu pecado a ele? Por ele ser o seu pai? Não. Não necessariamente. Mas olha, ele é um pai que ensina você nos caminhos, que ora com você, que tem um cuidado espiritual, não apenas paterno, mas espiritual sobre você. É o primeiro. É o seu marido, que é que é o sacerdote da sua casa, que cuida espiritualmente da família. Pode ser com ele. É com o presbítero da igreja, porque nem todos dentro da igreja têm cuidado espiritual com o outro. Ainda mais, por exemplo, tem gente que vem aí, dá o fim do culto e vai embora. Você não tem nem como ter uma conversa. Ele é uma pessoa que você, por exemplo, está na igreja, é crente, mas você acha que é uma pessoa razoável para você confessar algum pecado para ele? Não, precisa. Tiago menciona aqui um ambiente de cuidado, de maturidade. Nem todo mundo tem a maturidade de ouvir a sua confissão. Por quê? Porque quem está ouvindo precisa ter responsabilidade espiritual. Ele tem que saber o que ele vai fazer com aquilo que ele está ouvindo. Exato. Ele tem que saber. Então não é para falar qualquer um. Provérbios 11:13. Olha o que Provérbios 11:13 diz. O mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Aí você fala, ué, mas encobre? Então o pecado não é para ser exposto? Depende. Não, depende. Depende. Exatamente. Por quê? Porque se eu falar pro mexeriqueiro, acabou sua vida. Primeira página do jornal amanhã, tá lá o seu rosto. Caleb, da CCA, não tá nem um pouco preocupado em resolver o problema. Não tá nem aí para orar por você. Não tem maturidade espiritual nenhuma. Não tem responsabilidade espiritual nenhuma. Por isso que o fiel de espírito, quando ele ouve a sua confissão, a primeira coisa que ele faz, quem está ouvindo, não aquele que está falando, aquele que está ouvindo a sua confissão, você fala, rapaz, olha, preciso falar com você. Eu fiz isso, isso, isso. Essa pessoa que está ouvindo, ela deve ser a primeira a falar assim, ei, vamos ajoelhar aqui nós dois agora. Eu não vou resolver o seu problema. Eu não vou perdoar o seu pecado. Mas eu creio num Deus que perdoa. Esse é o fiel de espírito. Esse é o fiel de espírito. Não é o mexeriqueiro. Exatamente. Que tem responsabilidade espiritual. E a quem confessar, então? Confessar a Deus ou confissão às pessoas? Aí há um quadrinho para a gente entender. Confessar a Deus. Sempre. A confissão a Deus ela é sempre necessária. Sempre. Você confessa a Deus. Por quê? Porque Ele é o único. Ele é o único que pode te oferecer o perdão.
Inclusive, e a gente vai ver aí quais são as razões para você confessar para outras pessoas, que a gente viu que é possível, dependendo da pessoa. Porque, ó, confissão às pessoas nem sempre é necessário. Nem sempre. A Bíblia nos mostra isso. Nem sempre é necessário. Veja com quem você vai falar. Nunca substitui a confissão de Deus. Então você chega para o irmãozinho e fala, ó, tá tudo certo entre nós, beleza, pronto, acabou. Ué, esqueceu o principal? Esqueceu de abrir o seu coração, de confessar para Deus? Qual é a necessidade, então, de a gente confessar as pessoas? Cura, restauração, aconselhamento e prestação de conta. Quando eu tenho alguma coisa com você, aí sim. Tia irmã Ivonete, ó, fiz isso, isso, isso. Me perdoe. Vai gerar? Vai gerar cura. Vai gerar restauração. Eu estou confessando para minha irmã. O que a senhora vai fazer com aquilo que ouviu? Aí vai depender da irmã. Vai depender de quem está ouvindo. Mas você está fazendo o que a Bíblia está mandando. Entende? Então, essa é como a gente deve confessar os nossos pecados. E quando? Quando confessar? A Deus sempre. A líderes espirituais maduros quando necessário. A irmãos confiáveis quando há luta recorrente. A pessoa ofendida, ou seja, a quem eu cometi alguma coisa, eu reconheci o meu erro e vou lá me confessar, quando o pecado o envolve diretamente. Porque de resto, é só mexeriqueiro. É só a gente curiosa. Só a gente doida para colocar no outro dia no Instagram. Tá vendo, fulaninho? Tá vendo o que ele fez? E vai lá no CCA. Não tem compromisso nenhum em te ajudar a resolver o problema. Que você pecou, você pecou. Que o erro foi feito, foi feito. Mas a Deus confesse. E dele você vai alcançar. Confesse e deixe, e você vai alcançar a misericórdia. Então, essa é a introdução para a gente entrar aqui rapidamente no primeiro pecado. Soberba, orgulho. Por que a gente vai começar com esse? Porque esse foi o primeiro pecado feito na existência, não só humana. Porque o primeiro pecado não foi de Adão e Eva. O primeiro pecado foi de Lúcifer. Qual foi o pecado? Soberba. E não sei o que estou dizendo, a gente vai ver o que a Bíblia diz. Vamos sempre começar com a definição. Eu adoro a definição. Por quê? Porque você entende o que é. O que é soberba? Soberba é a exaltação do eu acima de Deus. Caracterizado pela autossuficiência, resistência à graça e recusa da dependência. Isso é soberba. Quando em todos os momentos você se coloca na frente de Deus. É você que resolve o problema, é você que sabe. E hoje, acho que foi hoje, eu ouvi um rapaz entrevistando na rua umas pessoas. Já viram? É um rapaz que chega assim e fala assim: você acredita em Deus? Viram um vídeo? É um rapaz lá no Brasil que ele para as pessoas e fala assim: você acredita em Jesus? E tem altos papos assim com as pessoas. Umas, obviamente, nem olha para ele assim, vira o rosto e vai embora. Mas umas param. E um rapaz, eu fiquei assim abismado. A mente humana. O cara parou assim: posso fazer uma pergunta? Não. Você acredita em Jesus Cristo? Ele falou assim: não. Eu acredito em mim. Novo. Rapazinho, acho que devia ter uns. Né? 25 a 30 anos, o rapazinho. Aí o cara falou assim: você não acredita em Jesus Cristo? Não, eu acredito em mim. Ah, eu sou a minha religião. Né? Eu sou a minha religião. Aí hoje eu falei: qual é o nível da autossuficiência de um ser humano desse? Ele não é capaz de nada. Ele não é capaz de nada. Mas ele acha que ele é capaz. Né? Ela não se manifesta apenas em arrogância, porque tem uns que é arrogante mesmo.
como esse aí fala publicamente. Mas também uma autoconfiança espiritual. Uma religiosidade sem arrependimento. Uma incapacidade de ser corrigido. O que ele se coloca? Porque a raiz da soberba é você se colocar na frente de Deus. Esse é a arrogância explícita. O cara não perde tempo. Quem é o primeiro é ele. Mas tem gente que ele não vai à frente de Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Entende? Ele quer se passar por Deus. Quem são esses? É aqueles, por exemplo, que você vai conversar um assunto, ele já sabe. Não há a incapacidade de ser corrigido. Nada que você fale com ele é capaz de amolecer o coração. Corrigir uma pessoa dessa é muito difícil. Corrigir um soberbo, não o explícito, mas aquele. Entende as nuances? Porque não é a soberba. Ah, aquele cara é soberbo. Não. É aí que está a intencionalidade desse estudo. Nós vemos as nuances de uma soberba, de uma arrogância, que não é apenas estar querendo ser mais do que Deus, mas só o fato de você querer ser igual a Deus. Eu vou falar para o senhor, é um estudo, né? Então, é a definição do tema. Isso aí entra libertação. Como assim? Vai entrar também isso daí, porque é um espírito. É um pecado, né? Uhum. Se curvar, se dobrar diante da presença de Deus, ela está, então, se manifestando, contrário, e para isso precisa de libertação. Olha, não, sim, a gente vai ver todos os pecados, nós temos um antídoto para ele. No final a gente vai falar o que é que resolve essa, o que é que biblicamente mostra a Bíblia para nós que nós precisamos exercitar, porque o pecado é um tratamento, por isso que é o nome, tratando o pecado. É isso que eu estou falando. Porque é todo dia. Você venceu a soberba hoje, mas amanhã é um novo dia. Amanhã você tem que tratar de novo. Que você acabou de falar, né? Daquele que não larga, que não permite, e não tem nem como você falar. Precisa libertar. Precisa. Esse aí precisa mesmo. Esse precisa. Primeiro, quebrantamento. Ele precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado por completo. A soberba não é apenas um pecado entre outros. Ela é o princípio organizador da rebelião humana com Deus. Na tradição reformada, o orgulho é visto como solo fértil, onde todos os demais pecados germinam. Provérbios 16:10. A soberba precede a destruição. E a altivez do espírito precede a queda. A soberba precede outros pecados. Então, se você já cometeu um pecado além da soberba, ou seja, você já é soberbo, significa que você já é soberbo, você só foi além. Entende? A Escritura não apresenta o orgulho apenas como uma falha moral, mas como uma ruptura relacional. O homem se coloca no centro e desloca Deus do trono. Então, quando você transfere a posição de Deus para si mesmo, você está sendo soberbo. E isso nas pequenas coisas ou na arrogância explícita. Isso é a soberba. Tiago 4,6. Olha o que a Bíblia diz sobre soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus tem uma certa resistência aos soberbos. Esse texto é devastador. Não é o diabo que resiste ao soberbo. Não é o diabo que resiste ao soberbo, é Deus. Né? A soberba coloca o crente em rota de colisão com o próprio Senhor. A soberba faz com que você lute com Deus. Não é com as outras pessoas, não é. A soberba te coloca numa luta com
as outras pessoas. Ou seja, Jonathan Edwards escreve: o orgulho espiritual é a maior causa de falsas experiências religiosas. Porque você acha que... Não. Sabe uma experiência? Hoje eu sou o ministro do louvor da noite. Vou arrasar. Hoje eu vou. Hoje sou eu e eu. Hoje, se a igreja não cantar, não vai cantar mais nunca. A unção está sobre mim. Hoje, olha, aquela igreja vai virar porque eu vou estar lá. Meu querido. Mas você pode plantar bananeira aqui. Se você não sair desse lugar que você acha que está e colocar ele única e exclusivamente Deus resiste a você. Você não alcança. Olha lá. Olha lá. Orar, servir, liderar. Líderes soberbos. Não, aqui quem manda sou eu. Só faz o que eu... Eu estava andando com uma pessoa assim, eu sempre corto, caí fora do mundo. Pregar. Isso aí é um negócio sério. Toda vez que eu prego e eu faço estudo, né, em casa, eu faço esboço e vejo, nossa, essa aqui tá pesada. Essa aqui tá... Primeira coisa que eu falo, o que isso tá falando na minha vida? Primeira lapada é em mim. O primeiro é aqui, no meu coração. Quem tá ouvindo isso aqui primeiro sou eu. Entende? Porque se chegar, não, olha, a igreja está precisando... Tem pastor que senta na escrivaninha e fala assim, não, a igreja está precisando ouvir isso. É você que sabe o que a igreja está precisando ouvir? Você não colocou seu joelho no chão e falou, Senhor, o que a tua igreja está precisando ouvir? Me usa para falar o que o Senhor quer passar para ela, porque eu não vou falar nada de novo, eu não vou falar nada o que a igreja precisa ouvir saída do meu coração. É Deus, é o Espírito Santo que habita em mim, que revela o que você precisa ouvir. Não sou eu que vou falar para você. Isso é uma coisa. Mas tem gente que não. Tem gente que levanta assim, não. A igreja está meio assim. Ela precisa ouvir um negocinho aqui. Aí vai lá e pega textos fora de contexto. Isso já, a soberba já foi e já está longe. Não é? A soberba já está lá longe, ele já está em outros pecados. A soberba já foi. Não, a igreja... Quer um exemplo? Só tem nós aqui hoje, né? Aí o pastor Marcos fala, Jonas, pregue aí no sábado. Aí eu falo assim, aqueles miseráveis vão ouvir. Tá todo mundo na quarta-feira. Isso é soberba. Eu tô colocando eu tô colocando ódio no meu coração, porque eu não tô vendo. Cadê os crentes? Aí eu chego aqui no sábado e você põe o dedo na cara. O que você estava fazendo na quarta-feira? E aí eu procuro aqui algum texto para falar que você vai ser amaldiçoado porque você não está vindo na quarta-feira. Isso é a soberba na pregação. É eu me colocando no papel de Deus. Entende? É nessa. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando. A origem da soberba na história. Olha lá. Isaías 14, 13, 14. Que é onde fala sobre o príncipe das trevas, o Lúcifer, que diz: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, antes de Adão e Eva. Lá no coração dele, ele olhou para Deus e falou assim: eu queria ser igual. Escancarado, explícito. Aqui vemos o pecado original no mundo angélico. Desejar o lugar que não foi concedido. E aí a gente viu isso no segundo lugar. A gente viu isso no céu e a gente viu isso no Éden. Gênesis 3:5. O que a cobrinha, a serpente, falou para ela? Deus falou que vocês comerem. O que ele disse? Gênesis 3:5. Vamos lá, para a gente não errar. Gênesis 3:5. Não podia tocar.
3:5, né? Ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Só que não parou por aí. E como Deus sereis conhecedores. Você vai ser igual a ele. Ei. A serpente colocou lá, ó. Você vai ser igual a Deus. O primeiro pecado do homem não foi moral. Foi a rejeição da autoridade divina e o desejo de autonomia. Eles queriam, Adão e Eva queriam ser igual a Deus. Soberba. Queria se colocar. A cobiça é outra coisa. Nós vamos falar sobre ela. Mas aqui a gente está tratando da soberba, de se colocar na posição. Afinal, Deus, eu posso ser igual a Deus. Essa a engrenagem da soberba interna. Agostinho de Hipona define: o orgulho transformou anjos em demônios e homens em pecadores. Deus criou o homem perfeito. O que aconteceu de errado ali é o homem ter se colocado como Deus. Sim. E alguém quer fazer aquilo que o outro está fazendo e começa a refletir. Eu também posso, eu também consigo. E aí você, conhecimento até você produz a Bíblia diz, como é que é? Não, a Bíblia não. O mundo diz, o mundo diz assim, você está criando um monstro. Quando você tem alguém que está dentro da igreja, quantas igrejas não estão produzindo monstros dentro da própria igreja, copiando, duplicando coisas erradas. Pode determinar. Isso, só isso. Exatamente. O resto é. A soberba sempre promete elevação. Porque Deus não está no topo. É o topo, é o primeiro. Você querendo se colocar no lugar dele, mostra que você quer estar no topo. A soberba sempre promete a elevação. Só que ela sempre produz queda. O homem caiu, Satanás caiu. E nos dias de hoje? A soberba raramente aparece como arrogância vulgar. Ela surge de forma intelectualizada e sofisticada, especialmente na comunidades maduras. Exemplo, já conheço esse assunto, no meu tempo era melhor, esse sermão não foi profundo, eu faria diferente. John Owen alerta: há homens que combatem heresias públicas enquanto alimentam ídolos privados. Visivelmente, parece que eles estão. Sim, exato. Exatamente. Muita gente parece que estão combatendo algo. A única coisa que eles estão fazendo é alimentando eles mesmos. A soberba ama estar certa mais do que estar santa. Então, qual é aí as consequências espirituais da soberba? Consequências pessoais: cegueira espiritual, estagnação na santificação, falta de arrependimento genuíno. Isso é o que a soberba faz, que a pessoa não vê. Fecha o olho. Ela faz o que faz, mas não. Eu continuo sendo eu. Eu tô. Só que não avança. Falta de arrependimento. E isso causa o quê na comunidade? Divisões, críticas destrutivas, ministérios centrados em pessoas, mas não em Cristo. Isso é complicadíssimo. O que Provérbios 29:3 diz? A soberba do homem o abaterá. Ei, não há futuro do soberbo a não ser a queda. Não tem. Charles Spurgeon disse: Deus não usa homens orgulhosos por muito tempo. Ou os quebra, ou os remove. Ei, e qual é o antídoto? Como é que a gente resolve isso, então?
Humildade, uma delas. A humildade bíblica não é a baixa autoestima, mas é a visão correta de Deus e de si mesmo. É o que Davi fazia. Davi olhava para ele e falava assim: por que estás abatida, minha alma? Por que você está assim? O que é isso? Porque, mas também tem aí o outro lado da baixa autoestima. Tem crentes que só andam assim. É o coitadinho. Sabe? Não é isso. A solução da soberba não é o vitimismo. Ah, então a partir de agora eu sou sempre o coitado de tudo. Não. A visão correta de Deus e de você, quem você é e quem Deus é. Pronto. Há compatibilidade entre você e Deus? Se há, então você é soberbo. Se não há, você é um cristão verdadeiro e reconhece humildemente que você é necessitado de Deus. Essa é a solução. E aí, como trata uma pessoa dessa soberba explícita? Fala que eu sou a minha religião. Deus quebra. Deus vai quebrar. Ou então ele remove. Ou então ele leva e vai sofrer as consequências dele. Mas se Deus fala assim, você é meu, uma pessoa dessa, porque Deus pode falar para uma pessoa dessa, olha, você é meu, você está assim agora, mas eu vou te quebrar. Vai ser terrível para uma pessoa dessa. Ei, quanto mais, não tem esse ditado, quanto mais você sobe, maior é a queda? E o que é a resposta da soberba? Não é queda? Então, quanto mais soberbo você acha que você é, maior vai ser a queda. E se Deus quer tratar com você, porque ou ele quebra, ou ele te remove. Porque ele resiste ao soberbo. Ele quer tratar com você, mas ele vai quebrar a soberba primeiro. Então, a quebra vai ser do lugar alto, porque você acha que você está muito alto. Filipenses 2, 5 a 8. Cristo vence a soberba não com discurso, mas com encarnação, cruz e obediência. Deus se fez. Como é que você prega para um soberbo falando sobre Jesus? Ele sabe esse caminho que você está achando que você está traçando, ou seja, você, homem, querendo ser Deus, que isso é soberba. Sabe o que Jesus fez? Ele era Deus e ele se colocou no lugar de homem. A encarnação. A encarnação é o antídoto para um soberbo. Deus, que realmente se fez carne. E você aí, carne, querendo se achando Deus. E a cruz e a obediência. E muitos ateus usam isso. Por que Jesus, então, orava para Deus, falando assim, não, pai, faça a tua vontade? Ele não era Deus? Ele precisava pedir autorização para ele mesmo? Não. Mas é porque ele era obediente. Porque ele era obediente. Ele não precisava. Ele não precisava pedir autorização. Ele não precisava agradecer. Ele não precisava. Mas era obediente. É a humildade de Jesus que dá tapas na nossa cara quando a gente acha que a gente é alguma coisa. Hermes Baffin que ensina a verdadeira humildade nasce quando o homem se vê à luz da majestade divina. Conhecer a Deus é o melhor antídoto para a soberba. Práticas espirituais contra a soberba. Contemplação da santidade de Deus. Lembra dos estudos do ano passado, que a gente viu o caráter de Deus? E a gente fez um culto na santidade. Porque Deus é santo. Ei, se isso não te quebra, se você não contempla a santidade de Deus. A gente está estudando agora com os adolescentes, vamos estudar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E isso, eles se completam. E são livros que falam da santidade de Deus. Quanto mais você olha para a santidade de Deus, mais você vê que você não é nada. Então, qual é a prática espiritual que você precisa fazer para a soberba? Contemple a santidade de Deus. Confesse regularmente. Confesse. Para os homens, a gente já viu aí. Não necessariamente. Mas confesse todos os dias. Sempre para Deus. Uma vida comunitária real. O que é uma vida comunitária? É você viver realmente em comunidade, em comunhão.
Você vê o que o outro precisa, se coloca no lugar do outro. Submissão à palavra, mesmo quando confronta. Nós temos medo do confronto. E é isso que a gente se esconde na nossa soberba. E Sproul diz: a maior necessidade da igreja é redescobrir a santidade de Deus. E para finalizar, quero finalizar com essa frase. Quando o homem se coloca no centro, ele passa a confiar mais em si e nos bens do que em Deus. E aí surge do orgulho, que é a raiz, vamos dizer assim, um pecado original, surge a avareza, que é o pecado que nós vamos falar na quarta-feira que vem. Então, quando o homem se coloca no centro, ele é soberbo. Mas quando não é ele que está no centro, mas as coisas, se torna avareza. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, por este ensino, Senhor, que fortalece os nossos corações. Eu oro, Senhor, neste momento, quebra toda a soberba dos nossos corações. Não nos deixe, Senhor, querer almejar o lugar que é devido do Senhor e Salvador das nossas almas. Que o Senhor reine no centro das nossas vidas. E que cada vez mais, Senhor, nós, pecadores que somos, falhos que somos, necessitados que somos de Ti, nos diminuamos cada vez mais. E que o Senhor cresça na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, aonde nós estivermos, que o Senhor apareça e que nós diminuamos. Esta é a minha oração, Senhor, a começar em mim e a alcançar a vida dos meus irmãos. Todos aqueles que, inclusive, não estão aqui, Senhor. Mas esta palavra, Senhor, chegue ao coração deles através do Teu Santo Espírito. Que eles possam, Senhor, não se conformar com os momentos de soberba que existe durante a existência nesta terra. Nós possamos olhar para Ti e ver o quanto Tu és santo. E à medida que vemos isso, mais, Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti e somos necessitados, ó Pai, todos os dias do Senhor. Leva-nos, Senhor, aos nossos lares. Guarda-nos, ó Pai, durante essa semana e no sábado, que possamos estar aqui como corpo, como família, como igreja, como a Tua noiva, para honrar e adorar o santo Deus, que é santo, 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 que está sobre todo Deus desta terra, deuses imaginários, sobre todas as coisas, ó Pai, inclusive sobre nós. O Senhor é maior do que qualquer pessoa que se acha que tem alguma importância nessa terra. O Senhor é infinitamente maior. E é por isso, Senhor, que dobramos os nossos joelhos diante de Ti e te agradecemos, porque um Deus santo se fez carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E é por isso que hoje temos vida, vida em abundância, segundo o Teu propósito, o Teu amor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.